E agora, fala da interferência do som. Interferência do som acontece quando temos duas caixas de som, né, simultaneamente ali, emitindo sons. Eu já deixei desenhado aqui, ó, uma mais isolada, né? Aqui as cristas, e entre as cristas tem um vale, e uma mais avermelhada aqui. E aí vai ter regiões de interferência construtiva. O que são regiões de interferência construtiva? São regiões, né, com ganho de amplitude. Então, isso é interferência construtiva. É quando tem ganho de amplitude. A interferência destrutiva, que é quando tem perda de amplitude, quando a amplitude diminui. Aqui, ó, com ganho de amplitude, eu vou pegar alguns pontos aqui e a gente vai fazer a análise. Se é com ganho, se é interferência construtiva ou destrutiva. O que é ganho de amplitude? Ganho de amplitude é quando eu somo uma crista com outra crista. É como se fosse assim, ó. Imagina a visão lateral aqui, fica mais claro, ó. Uma crista aqui e outra crista aqui. Então, quando se encontrar, vai dar uma crista grandona. É isso. Agora, perda de amplitude é como? Perda de amplitude é quando tem uma crista vindo e um vale vindo. Aí, bom, então vindo aqui, ó. Quando se encontrar, vai diminuir. Vai diminuir. Por exemplo, se esse aqui for maior, ó, depois de um tempinho, vai ficar um pequenininho aqui, ó. Aí depois que eles passam, tudo continua normalmente. Como se nada tivesse acontecido, né? Esse aqui, ó, para baixo, continua para baixo. Esse aqui para cima, continua para cima. Vindo para cá. Esse aqui vindo para cá. Entenderam a ideia? Ó, tá vindo, se encontraram. No momento do encontro, ficou pequenininho. Eu coloquei esse aqui maior. Aí, bom, depois que eles se encontraram, esse aqui continua para a direita e esse aqui continua para a esquerda, tá vendo? Tudo bonitinho. Então, isso é interferência, é o momento de encontro de duas ondas. E aí, se encontrar crista com crista, vai ficar uma crista grandona. Vale com vale, vai dar um vale grandão. Se for crista com vale, vai dar uma interferência destrutiva. E aqui eu vou colocar alguns pontos aqui, ó. Vamos lá, vou pegar um ponto aqui, ó. Chamar aqui de ponto A, chamar aqui de ponto B, chamar aqui de ponto C, chamar aqui, ó, de ponto D, de ponto E, de ponto F, de ponto X. Pronto. A, B, C, D, E, F, G. Pronto, tá ótimo aí. Vamos encontrar os pontos agora de interferência construtiva. Eu quero pontos de interferência construtiva com dupla crista. Dupla crista. Ou seja, vai ficar uma crista grandona para cima. E depois eu quero também os pontos de interferência construtiva com duplo vale. A interferência destrutiva, né? Interferência construtiva é perda de amplitude. Então vai ser crista mais vale. Isso aqui é crista. Crista, isso é uma onda se propagando, tá bom? Então aqui é crista. Crista, crista, crista. Entre duas cristas aqui, ó, não é representado. Mas tem o quê? Tem um vale. Ó, aqui é um vale. Aqui é um vale. Tá bom? Então, entre duas cristas tem um vale. Pronto, isso aqui é muito importante. Então, ó, aqui eu desenho o seguinte. Imagina o seguinte, ó. Tem um alto-falante. Um alto-falante. Esse alto-falante está mandando um som. Olha o som se propagando do som. Ó. As cristas dele, tá vendo? Esse aqui é o som se propagando. Pronto. As cristas é o que está se propagando aí em roxo e o vale é o que tem entre o meio deles, né? Perfeito, exato. Então, uma pessoa que vai testando som de boaça. Agora, se eu pegar um outro som, outro alto-falante, colocar aqui, ó. Outro alto-falante aqui. Esse outro alto-falante também vai estar mandando um som, tá vendo? Esse é o som do outro alto-falante. Então, você vai perceber que vai ter regiões que vai estar tendo interferência. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Perceba que esse ponto, ele está em cima da crista do alto-falante vermelho e em cima da crista do alto-falante azul. Concorda? Deixa eu pontuar. Sim. Então, se está somando uma crista com uma crista, está ficando um som com uma amplitude muito grande.
Então, vai estar incomodando a pessoa que está ali. Então, é uma interferência construtiva. Entendeu? Agora, se eu pegar um outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ele está na crista do azul, sim ou não? Falei Sim, com senhor. isso. E ele tá na crista ou no vale do vermelho? Tá no Vale do Vermelho. Perfeito. Então, se tem crista mais vale, é uma interferência destrutiva. Porque Ah, é entendi. uma coisa para cima e uma coisa para baixo. Um subtrai com a outra. Então, o som que está aqui é um som fraquinho. A pessoa que está aqui, ó, mal está ouvindo um som bem fraquinho. A pessoa que está aqui está ouvindo um som bem forte desses alto-falantes. Fechou? Entendi, senhor. Valeu. Ô, Beleza? Thales, Oi. posso falar uma coisa que me ajuda a associar isso aí rapidinho? Porque, tipo assim, Fique à se o vontade. ponto tiver em cima de duas linhas, é construtiva. Se ele tiver em cima de nenhuma linha, é construtiva também, porque são dois vales, né? Uhum. Se tiver em cima de uma linha só, seria destrutiva, né? Isso, exato. Isso mesmo. Tipo assim, se for zero linhas ou duas, é construtiva. Isso. Aham. É isso. Exato. Ó, eu vou fazer um ponto aqui, ó. O ponto A. Tá vendo que o ponto A está em cima da crista do vermelho? E em cima da crista do azul? Então, a pessoa que estiver no ponto A aqui vai ter esse som muito intenso. Vai ter uma amplitude muito grande. Então, ó, o ponto A, ele é uma interferência construtiva. Tá bom? O ponto B, vamos lá, vamos interagir comigo. Pode ser no áudio ou na mensagem. O ponto B, é interferência construtiva ou destrutiva? Destrutiva? Correto, destrutiva. Fica em cima da crista do vermelho e no vale do azul, tá vendo? O que é o vale do azul? Entre duas cristas. Entre duas cristas tem um vale. Falei na primeira parte da aula. Então, aqui é o ponto B. Pronto. Ponto C. O ponto C é o quê? Construtiva ou destrutiva? Destrutiva também. Isso. Destrutiva também. Hein? Tá aqui, ó. Tá na crista do azul e no vale do vermelhinho. Ponto D. Construtiva, só que é duplo vale. Show. Olha que tá, ó. Ele tá no vale da azul e no vale do vermelhinho, tá vendo? Sim. Então é construtiva, que é duplo vale. Então aqui é o ponto D. Vamos lá, todo mundo agora. Vê se vocês pegaram ele. O E. Letra E. Construtiva? Aham. Duplo crista, exato. Construtiva. Aqui. Vamos lá, outro. A, B, C, D. O F. O F é o quê? Construtiva? Construtiva também. E o G? Destrutiva? Fechou. Pronto. Destrutiva, porque é uma linha só. Exato, exato. Pronto, acabou. Certinho. Então, isso aqui é assim que a gente analisa se tem interferência construtiva ou destrutiva. As condições de interferência. E que é uma coisa mais lógica mesmo, sabe? Não tem muito segredo, não. Ó. Então, agora você já sabe que crista com crista, vale com vale, interferência construtiva, crista com vale, interferência destrutiva. Eu te mostrei a análise olhando de cima. E agora eu vou te mostrar uma análise olhando de baixo, olhando na lateral. Olha só. Para ficar mais claro ainda essa questão de interferência construtiva e destrutiva. Imagina um som aqui emitindo uma onda sonora, né? E o som está se propagando aqui, ó. Crista, vale, crista, vale, crista. Chegou aqui crista, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Uma região, um ponto aqui, deixa eu marcar um ponto aqui, ó. Um ponto P aqui, ó. Então, nesse ponto P chegou crista. Então, olha só. Crista, vale, crista, vale, crista. Nesse ponto P tem uma crista chegando. Agora tem um outro alto-falante, chama esse alto-falante de 1. Esse aqui é o 2. Tem um alto-falante 2 que também vai mandar um som, né? E esse som vai chegar aqui no ponto P. Vamos lá, ó. Crista, vale, crista. Pronto. Ó, você concorda, conseguiu perceber que é o seguinte. Do 1, chegou, ó, só o crista, vale, crista, vale, crista, vale. Chegou aqui, ó, crista. Chegou aqui, crista. Agora, da onda 2, perceba o seguinte, ó. Crista, vale. Crista, vale. Chegou aqui no ponto P um vale? Tá vendo? Chegou no ponto P um vale? Então, aqui no ponto P, está tendo uma interferência construtiva ou destrutiva? Aí, olha só, uma onda, tem uma onda, ó.
Uma onda. Vamos supor que tem uma pessoa aqui, ó. Essa pessoa tá percebendo qual parte da onda? Ela está percebendo a parte de um vale ou de uma crista? Vale. Vale? Pronto. Então, e essa pessoa aqui, ó? Uma pessoa aqui, ó. Ela tá percebendo o quê? Na crista. Uma crista, pronto. Então, qual que é a diferença, ó, daqui assim? Vamos supor que é a crista, aqui outra crista, ó. Tá vendo? Essa pessoa está em cima da crista, esse aqui está em cima do vale. Não é quando a pessoa está aqui ou ela está aqui. Entenderam? Então, ó, olha só. Então, essa pessoa aqui, ó, esse ponto P aqui, ó, esse ponto P aqui está em cima da crista dessa onda 1. Olha aqui. E, ao mesmo tempo, está em cima do vale dessa onda 2. Nesse ponto P aqui, pode falar aí para mim, para a gente conseguir arrumar isso. Destrutiva, então? E isso, destrutiva, porque está em cima da crista da onda 1 e em cima do vale da onda 2. Como tem uma crista e um vale chegando aqui, então aqui tem uma interferência destrutiva. E aí que vem um grande lance, ó. Olha só A1. A1 percorreu, ó, um comprimento, 2 comprimentos de onda e meio. Então, A1 percorreu um lambda mais lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Ou seja, ela andou 2 comprimentos de onda mais meio. Porque um comprimento de onda é uma crista e um vale. 1, 2 e meio. Agora, olha o tanto que o 2 andou. Um comprimento de onda, outro comprimento de onda. Então, o 2 andou um lambda, depois mais outro lambda. Ou seja, 2 lambda. Então, eu quero que você perceba, isso aqui que o Enem de vez em quando cobra. E é só fazer isso, ó. Eu quero que você perceba o seguinte. Se você pegar a diferença da distância, né, que é D1 menos D2, a distância que a onda 1 andou menos a distância que a onda 2 andou, você vai encontrar, se você pegar esse aqui, ó, 2 lambda sobre 2 menos 2 lambda, faz aqui, ó, fazer aqui de vermelhinho aqui para você ver, ó. Eu tenho 1. 1 é o quê? 2 lambda mais lambda sobre 2. Aí você subtrai esse 2 aqui, ó, menos 2 lambda. Aí corta, esse cara corta com esse. Vai sobrar o quê? Lambda sobre 2. Então, se a diferença da distância der uma interferência destrutiva, eu posso afirmar que a diferença de distância é igual a lambda sobre 2. Que é, por exemplo, assim, ó, vamos supor que a distância D1 aqui, ó, a distância D1 é igual a, sei lá, 6 metros. E a distância D2 é igual a 5 metros. Estou inventando aqui. Aí eu estou falando, né, que vai estar dando uma interferência destrutiva. Ah, esqueci de colocar aqui, ó. Então, eu tenho que ter uma interferência destrutiva, um ID, interferência destrutiva. Então, toda vez que a diferença da distância mostra uma interferência destrutiva, significa que essa diferença vai dar lambda sobre 2. Como é que cai isso? Cai da seguinte maneira, ó. Na distância de 1 de 6 metros, a distância de 2 de 5 metros. E aí, eu estou contando para vocês, ó, onde ocorre uma interferência destrutiva. Eu estou contando onde ocorre uma interferência destrutiva. Então, se tem uma interferência destrutiva, o que eu posso falar? Que no final das contas aqui, acabou dando uma crista com vale. Se deu uma crista com vale, é porque uma das ondas acabou atrasando meio comprimento de onda. Olha só como é que ela atrasou meio comprimento de onda, ó. Crista, vale, crista, vale, crista. Olha essa aqui de baixo, ó. Crista, vale, crista, vale. Tá vendo? Ficou faltando outra crista. Então, essa onda 2 aqui, ó, ela está atrasada meio comprimento de onda. Então, essa variação da distância causa um atraso de meio comprimento de onda. Isso aqui é uma decorebazinha. Eu tentei mostrar para vocês aqui, né? De maneira que, ó, o comprimento de onda de 1, ele andou 2 comprimentos de onda mais meio. E o comprimento de onda 2, 2 comprimentos de onda. Então, quando você faz a diferença, esse menos esse, que é o D1 menos D2, você vai ver que teve um atraso de meio comprimento de onda. Isso foi o suficiente para dar uma interferência destrutiva, tá bom? Então, toda vez que estiver falando numa questão do Enem, que duas fontes sonoras
foi emitida, e no final deu uma interferência destrutiva, aí é só você colocar isso. Colocar, ó, D1 menos D2, que é igual a 6 menos 5, é igual a lambda sobre 2. E aqui é uma maneira para você encontrar o comprimento de onda. Olha só, 6 menos 1, 6 menos 5, 1, né? É igual a lambda sobre 2, passo 2 dividindo, multiplicando. Então, é uma maneira para você encontrar o comprimento de onda, que é igual a 2 metros. E então, fazendo isso aqui é o pulo para fazer questões difíceis. É só lembrar, deu interferência destrutiva, então, o comprimento de um menos o comprimento de outro é igual a lambda sobre 2. Você vai encontrar a resposta do comprimento de onda. Ô, professor, mas esse daí seria o comprimento de qual das duas? Elas são iguais, o comprimento de onda é igual das duas. O que muda é a distância que cada uma está do ponto P. Entendi. Tá bom? Então, isso aqui Uhum. só acontece, essa questão de interferência, Anne, ela só acontece para ondas com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade. Então, o mesmo som saindo ali, é idêntico. Então, para ter interferência, tem que estar tudo igual, mesma frequência, sabe? Não tem como mudar uma interferência com frequências diferentes, não. Então, tem o mesmo comprimento de onda. Então, quando você faz essa diferença da distância, uma menos a outra. Tem uma questão do Tom Boni de Quinque, não sei se você conhece, que fala que um som ele vai sair de um lado para o outro, e vai sair de um lado para o outro. Aí você aumenta a distância de um lado. Ao aumentar a distância de um lado, vai dar interferência destrutiva. O que você tem que fazer? Só pegar essa distância que aumentou, esse aumento de distância, né? Que é, se você pegar esse menos esse, você tem o aumento ali da distância, a variação da distância, que é o ΔD, igualar com lambda sobre 2. Que aí você encontra a resposta, entende? Aí fica fácil a questão. Essa parte que é a parte mais difícil. Então é só lembrar, ó, deu interferência destrutiva em ondas com fase, né? Ondas com fase, ondas aqui, ó, crista com crista, vale com vale. O que você vai fazer? Você vê o tanto que uma andou a mais do que a outra. Aí você vai pegar a distância de um menos a distância da outra. Essa diferença vai corresponder um lambda sobre 2, porque deu interferência destrutiva. Professor, Oi. quando eu estudei isso, tipo, o meu professor, eu acho que ele fez um negócio que complicou um pouco o meu pensamento, porque ele meio que deu uma fórmula, tipo, quando é destrutivo é tudo ímpar e quando é construtivo é par. Uhum. Daí, tipo, eu não sei por que ele falou isso, se dá só pra gente igualar com lambda sobre 2 pra achar destrutivo. Não, correto, tá correto o que ele falou. O que eu quis fazer aqui era te mostrar o porquê, para ficar mais claro. Mas é o seguinte, ó. Então, isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula que eu estou mostrando, ó. Delta D é igual a lambda sobre 2. Isso aqui é uma fórmula. Só que aqui você pode colocar um número N. Aí esse número N, ó. Agora que eu vou finalizar essa parte mesmo. Quando N é ímpar, quando N é ímpar, aí a gente pode generalizar. Só que primeiro eu queria te mostrar o porquê, sabe? Desse lambda sobre 2. Eu queria te mostrar isso aqui, ó, para visualizar. Agora fica, quando N é ímpar, temos a interferência destrutiva. Por que a interferência destrutiva? Coloca um aqui. 1 é o primeiro número ímpar, correto? Vai ficar um múltiplo de n lambda sobre 2. Pode ser um 3, entende? Mas, de maneira geral, é o número 1. Muito bem. Então, ó, quando n é ímpar, interferência destrutiva. Agora, quando n é par, então 2 corta. Se o 2 corta, vai ficar crista com crista, vale com vale. Então, significa, vamos supor, se o 2 cortou aqui, ó, significa que a diferença está dando a interferência, tá dando certinho uma onda ali, ó, crista com crista, vale com vale. Não vai estar dando crista com vale. Então, quando n é par, aí vamos ter uma interferência construtiva. E aí já não vai acontecer o quê? Vai acontecer que a distância é igual, por exemplo. Então vai ficar percorrer igualzinho, né? Então vai ficar andando junto, crista com crista, vale com vale. Aí já não tem tanta aplicação. Mas a principal aplicação é essa de a variação da distância ser igual a lambda sobre 2, né? É como se fosse o número 1 omitido aqui, e vai dar uma interferência destrutiva. E é assim que funciona. Entendidos? Professor, Oi. mas quando eu vou usar isso, tipo, quando eu quiser descobrir o comprimento de onda, Vamos fazer uma questão disso aqui de uma vez?
Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha só, vou fazendo a questão junto com vocês. O trombone de Kimp é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno de interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C de saída do dispositivo onde se posiciona o detector. No trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com a trajetória ADC igual a AEC, então olha só, tá? São muito intensas na saída. Então, quando está igual, de um lado aqui, ó, o AEC, aqui, desse lado de cá, aqui, ó, do lado de cá, assim, vindo para cá o som, for igual a esse, deixa eu chegar aqui, sai um som intenso. Aí depois fala, entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Opa, deu interferência destrutiva, não deu? Então, o que eu posso afirmar? Que quando o som passou por isso aqui, ó, esse caminho a mais aqui, ele acabou tendo um atraso de meio comprimento de onda. Então, Anitta, olha só o que eu quero que você pense. Eu quero que você pense o seguinte, eu quero que você veja a lógica, melhor que ficar decorando fórmulas. Então, eu quero, opa, então, se estava dando interferência construtiva, é como se estivesse dando crista com crista ou vale com vale. Mas, se agora está dando crista com vale, se agora está dando interferência destrutiva, é porque está dando crista com vale, por exemplo. Então, é porque teve um atraso, uma das ondas atrasou meio comprimento de onda. E por que ela atrasou meio comprimento de onda? Porque ela precisou de percorrer uma distância a mais. Que distância a mais que ela percorreu? Não tinha 30 e 30 e agora não é 40? Então, aqui, ó, não aumentou 10 centímetros. Então, isso aqui aumentou 10 centímetros, só que, olha só, tem que ficar esperto. Olha a pegadinha aqui, ó. Aumentou 10 centímetros aqui para cima, ó, aqui aumentou 10, e aqui também, ó. Aqui o som dá uma volta. Então, aumentou 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. E aqui não é uma coisa só, né? É duas coisas ali. Um cano, um U. Um U tem duas pernas. Então, o tanto que aumentou foi de 20 centímetros. Então, esse aumento de 20 centímetros correspondeu a um atraso de lambda sobre 2. Então, 20 centímetros é igual a lambda sobre 2. Então, eu acabei de achar o comprimento de onda, que é igual a 40 centímetros. Estão entendendo? Ideia? Pode mandar aí no chat, algum lugar. Agora sim, Você senhor. colocou 20 centímetros porque ela passou em cima e embaixo? Uhum. Antes não era 30 e 30? Uhum. Ó. Antes era 30 de um lado e 30 do outro. Agora não é 40? Então aumentou quanto? Sim. 10, não foi 10. aqui? Só que o som, ele passa, ó. Ele aumentou 10 para cá. Isso aqui também passa para cá, voltando, ó. O som ele não vai chegar aqui? Olha só. Se você tá aqui, ó, tem uma pessoa aqui. Uma pessoa aqui. Aí, bom, a pessoa, ela, vamos supor que ela vai sair daqui. Aí, vai chegar aqui. Vamos supor que ela fazendo esse caminho aqui, ó. Ela anda, sei lá, 10 metros para cá. Aqui tá aqui 10 metros. E daqui tá aqui 10 metros. Aí chega aqui. Aí, e aqui também tem um valor. Vamos supor que aqui é 30 metros. Só que agora, o caminho da pessoa aumentou. Ela aumentou 5 metros. Ah, entendi. É porque essa curvinha tem do outro lado também, então ela não Isso. entra na diferença, né? Exato. Então, ela aumentou. Eu também tinha ficado nessa dúvida. Então, se ela aumentou 5 metros, Entendi. se aumentou 5 metros aqui, 5 metros aqui, então a pessoa vai andar quanto agora? Se antes ela andou, ó, 30, 10 antes. Ela andou 10 mais 10, mais andou 50 metros. Agora vai andar Sim. quanto? É só olhar. Ó, ela andou 15 aqui. 15, 15, 30, né? Isso. Então, ela andou a mais, tá vendo? 15 mais 15 mais 30. Então, ela andou 60. 60 não, é isso, 60. Então, depois ela andou 60. Entendi. Então, a diferença é quanto? 10, tá vendo? É a mesma coisa.
a diferença, ó. Por que é 10? Porque é 5 aqui mais 5 aqui. Mesma coisa. Ela andou 10 aqui, a onda veio para cá e depois ela voltou, veio para cá. Ela não está sofrendo reflexão. Ela não está voltando mais, ela está vindo para cá. E andou mais 10 aqui. Entendi. 10 centímetros. Então, a onda acabou andando 10 mais 10, a diferença, né, a mais que ela andou foi de 20 centímetros. Então, sai de 20 centímetros, passa multiplicando, 20 vezes 2 é igual a 40 centímetros. Pronto. Então, esse é o comprimento de onda, 40 centímetros. Se eu tenho agora esse comprimento de onda, quer saber a frequência. Aí é só jogar na fórmula, V igual a lambda F. Isso ficou fácil. A velocidade foi dada, 220. O comprimento de onda eu acabei de encontrar, né? Só que não passar para metros. 0,4 metros. 0,4 vezes a frequência. Então, a frequência vai ser igual a 800, né? Isso, 800 Hz. Aí, essa é uma questão considerada difícil de ondas do Enem. Muito difícil, inclusive. Porque envolve essa questão de interferência, eu acabei de mostrar para vocês. O senhor, tu acabou de descomplicar completamente a minha maior dificuldade na física. Eu Que nunca tinha bom. entendido essa parte. Eu nunca tinha entendido essa atividade. Sério, eu tentei rever várias explicações, tipo, dessa questão. Ô, senhor, Que tô bom. sentindo uma explosão de Eu neurônios na minha também. cabeça. Também. Não, show demais, show demais. E é tudo em cima, né, do que eu falei aqui em cima aqui, ó. Essa questão. Eu demorei E é muito simples. nessa Tipo, parte. cara, como é que eu nunca pensei nisso? É que bom, é que bom. É uma parte, tipo assim, difícil de ver. Mas aí o que acontece, agora que você já sabe disso, se você for começar a aplicar agora essa parte da fórmula, vai fazer sentido. Só que essa parte da fórmula de N ímpar, N par, só faz sentido se você visualizar isso. É difícil de visualizar. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó. Tentei mostrar quantos comprimentos de onda tinha, né? Porque esse aqui tinha uma a mais aqui, ó, meio lambda, né? O que é meio lambda? Uma cristazinha ou um valezinho a mais. Ah, show de bola. Então, essa aqui é a parte mais difícil que eu acho ondas. É isso aqui. Diferença é uma coisa, assim, bem chatinha de explicar, mas que bom aí que conseguiram entender, né? Conseguiram também ver como é que cai no Enem.